Vinheta, vai ter vinheta? Olá, galerinha! Vocês já ouviram falar sobre hepatite infecciosa canina? Ainda não? Então fique ligado nesse vídeo que hoje vamos falar um pouquinho mais dessa patologia para vocês. E roda a vinheta! Primeiramente a gente vai falar um pouco sobre o que é a hepatite infecciosa canina, também conhecida como doença de Hubert. É uma doença viral multissistêmica causada pelo adenovírus canino do tipo 1. Já há muito tempo é reconhecida como causa de necrose hepática aguda em cães. Os animais acometidos são cães e outras espécies das famílias Carnidae e Ursidae. A hepatite infecciosa foi originalmente descrita por Hubert em 1947, na Suécia, como uma doença aguda, muitas vezes fatal, que causa lesões no fígado, tecido linfóide e endotélio vascular em caninos. Foi por ele chamada de hepatite contagiosa dos cães. Um pouquinho agora da etiologia e epidemiologia. O adenovírus canino do tipo 1 é um vírus de DNA de fita dupla, não envelopado, pertence à família Adenoviridae. A incidência da doença clínica causada por este vírus é atualmente muito baixa devido à eficácia dos procedimentos de imunização, sendo que o vírus comete mais frequentemente cães jovens com idade entre 1 mês e 2 anos de idade. Aparentemente, não há predileção por sexo ou raça. Outros vírus já foram descritos com infecções concomitantes com o adenovírus canino tipo 1, como por exemplo o vírus da coronavirose e o vírus da cinomose. Quando um paciente que chega com hepatite infecciosa canina, ele pode também ser confundido com casos de envenenamento e da parvovirose. Este vírus ele é resistente à inativação pelo ambiente e também a maioria dos desinfectantes comuns, sendo sensível ao calor, podendo ser inativado após 5 minutos a temperatura entre 56 graus Celsius e 60 graus Celsius. O vírus ele sobrevive por dias em fômetes contaminados em temperatura ambiente e permanece viável por mês a temperatura abaixo de 4 graus. A imunização tem tornado a hepatite infecciosa rara em muitos países, mas ainda há relatos de surtos esporádicos. Além disso, em locais onde a doença não é controlada com a imunização, é provável que muitos cães adquiram o agente até os 2 anos de vida e sofrem infecção inaparente ou doença febril discreta como faringite e tonsilite. O vírus ele é adquirido por meio de exposição oronasal, é encontrado em todos os tecidos, sendo eliminado em todas as secreções durante a infecção aguda. Também é eliminado pelo menos 6 a 9 meses na urina após a recuperação do indivíduo. Após a exposição oronasal, o vírus replica inicialmente nas tônsilas, de onde dissemina para os linfonodos regionais e vasos linfáticos antes de atingir o sangue pelo ducto torácico. Na tônsila, a inflamação induzida pelo vírus pode ser grave e causar a morte se o edema da laringe for muito extenso. O vírus causa viremia e se dissemina para todos os tecidos, especialmente destinando-se aos hepatócitos e às células endoteliais dos diversos tecidos. A viremia dura de 4 a 8 dias, mas o vírus é liberado na urina por longos períodos. A lesão endotelial pode cometer qualquer tecido, mas o vírus é particularmente notado por seus efeitos no endotélio corneano, glômerulos renais e endotélio vascular. Tem especial tropismo por endotélio vascular, mesotélio e parênquima hepático, levando a esses locais a formação de edema, hemorragia e necrose hepática. As células do túbulo glomerular e as células de Kupffer no fígado são também alvos do vírus. O vírus replica no núcleo das células-alvos e vírus recém-montados, formando os agregados cristalinos, como inclusões basofílicas intranucleares. Agora vamos falar um pouco sobre o quadro clínico e a evolução da doença. Os sinais clínicos causados pela infecção devem ser pelas lesões celulares,
tanto dos hepatócitos quanto do endotélio vascular, como resultado dos efeitos diretos da replicação viral. Dessa forma, podem ser observados hemorragias e até mesmo diáteses hemorrágicas provocadas pela lesão endotelial, além de sinais neurológicos causados pelo dano vascular. Essa doença está associada à necrose centrolobular do fígado, perihepatite infecciosa, perturbações cardiovasculares e ascite. A hepatite infecciosa canina pode manifestar-se de 3 formas, sendo elas a hiperaguda, a aguda e a subclínica. Na forma hiperaguda, a doença não é diagnosticada senão após a morte do animal, devido à sua evolução extremamente rápida. Nestes casos, quase sempre os animais vêm a óbito e a suspeita principal é o envenenamento. Muitas vezes o animal tem morte repentina sem evidenciação de sinais clínicos prévios ou a presença de sinais sutis de doença no dia anterior ao óbito. É mais comum de ocorrer em animais jovens. Vou lá pegar a bichinha. Tchuca! Este é um animalzinho jovem que pode ser acometido pela hepatite infecciosa canina. Tchau! Na forma aguda, de maneira geral, ocorre duração de 2 a 7 dias, com período de incubação de 2 a 5 dias. Depois de um aumento de temperatura entre 40 e 41 graus Celsius, os animais mostram apatia e inapetência, e às vezes sensação crescente de sede intensa. Podem ocorrer vômitos e frequentemente diarreia, que em determinados casos pode ser sanguinolenta. Pode ocorrer também tonsilite, faringite, linfoadenopatia, edemas cervicais, tosse, pneumonite e diátese hemorrágica, petequias, equimoses, epistase e melena. Sinais do sistema nervoso central, tais como desorientação, depressão, estupor, coma e ataques convulsivos resultantes de encefalopatia hepática, de hipoglicemia ou de encefalite não supurativa. Em caso de infecção aguda ou após a recuperação de infecção inaparente, pode ocorrer sinais que incluem edema corneano, a nodulação corneana, também chamada de olho azul da hepatite ou blue eye, e uveíte anterior. A doença pode ser subclínica em animais com imunidade suficiente. Isso significa ter um título de anticorpos neutralizantes igual ou maior que 1 por 500. Cães que demonstram um título parcial de anticorpos, ou seja, maior do que 1 por 16 e menor que 1 por 500, nos dias 4 e 5º pós-infecção desenvolveram hepatite crônica e fibrose hepática. Os relatos de encefalite por adenovírus canino tipo 1 são geralmente em filhotes com poucas semanas a poucos meses de vida. Quando a doença clínica fica evidenciada, seu curso é bastante variável, mas frequentemente é breve, e os primeiros sinais se manifestam apenas algumas horas antes da morte do animal. Os sinais clínicos dos cães que sobrevivem ao período virêmico agudo incluem principalmente apatia, anorexia, vômito e diarreia com ou sem evidência de sangue. Hiperemia e aumento de volume das tonsilas associado com a faringite e laringite são comuns. Dor abdominal e hepatomegalia são frequentemente aparentes na doença aguda. As principais lesões macroscópicas observadas incluem petequias e equimoses disseminadas, líquido serossanguinolento na cavidade abdominal com fibrina, fígado aumentado de volume com aspecto mosqueado recoberto por película de fibrina, tonsilas aumentadas hiperêmicas e linfonodos edematosos, congestos e muitas vezes hemorrágicos. Em alguns casos, a quantidade de fibrina pode ser tão extensa e provocar aderência nas vísceras e na parede abdominal. Frequentemente, a parede da vesícula biliar também está aumentada devido ao edema. Hemorragias podem ocorrer no pulmão, no timo e, em uma pequena porcentagem dos casos, no encéfalo, a nível do tálamo, mesencéfalo, tronco encefálico e cerebelo. No estômago, observa-se conteúdo líquido sanguinolento e a mucosa está congesta e com petequias. No intestino, há hemorragia subserosa e petequias na mucosa. Os linfonodos desenvolvem necrose, depressão linfóide, degeneração vascular, edema e hemorragia.
As alterações histológicas incluem necrose hepática centrolobular a panlobular. Pode-se observar múltiplos focos de necrose, em geral com distribuição predominantemente centrolobular, ao segundo dia após a infecção. Inclusões intranucleares basofílicas aparecem inicialmente em células de Kupffer e posteriormente em hepatócitos íntegros ou parcialmente degenerados adjacentes à área de necrose. As inclusões intranucleares são também descritas no endotélio vascular da maioria dos tipos de célula. E a inclusão parece estar relacionada pela via de inoculação. Nos rins, o principal local de ocorrência dessas inclusões intranucleares nas células endoteliais é no glomérulo. Essas inclusões raramente estão associadas a qualquer lesão demonstrável no néfron, porém tem descrição de nefrite intersticial com predomínio de linfócitos e plasmócitos em cães infectados que sobreviveram. O baço muitas vezes tem aparência macroscópica inalterada, mas na histopatologia observa-se degeneração fibrinoide em grandes inclusões intranucleares basofílicas em células endoteliais. No encéfalo, as alterações são essencialmente secundárias à injúria vascular e podem estar ausentes. Essas alterações, elas incluem células endoteliais tumefeitas, descamadas em vasos meníngeos e contendo inclusões intranucleares. A vasculite necrosante de pequenas arteríolas e capilares do tálamo ou hemorragia perivascular é descrita ao terceiro dia após a infecção, em alguns casos de infecção experimental. Nas meninges são descritas congestão vascular, hemorragia perivascular e inclusões intranucleares basofílicas em células endoteliais. Nos olhos, geralmente, há poucas inclusões intranucleares no endotélio corneano, porém, em alguns casos, podem apresentar numerosas inclusões intranucleares. O diagnóstico clínico da hepatite infecciosa canina, ele é diferenciado devido ao curso subagudo, agudo da enfermidade e pouca especificidade dos sinais clínicos. Na rotina, esse diagnóstico ela é baseado nos associados clínicos e achados de necrópsia e histopatologia. Outros métodos diagnósticos utilizados incluem a técnica de reação de polimerase em cadeia, PCR, isolamento viral, imunofluorescência e imunohistoquímico. O isolamento viral ele pode ser feito através do sangue, da secreção orofaringe, urina e fezes, no período febril do animal. A urina ela há prolongamento da liberação desse vírus, após o início da infecção, permitindo que faça o isolamento viral. Já na imunofluorescência, pode ser usado para demonstrar o antígeno da... A imunofluorescência ela pode ser usada para demonstrar antígeno de adenovírus canino tipo 1 em cortes histológicos ou lâminas, que é feita pela retirada do tecido, necropsia, que pode ser o rim e o fígado para avaliação desses órgãos. Pela microscopia eletrônica, observa-se partículas virais intracelulares caracterizadas por adenovírus, que ocorrem em grupos ou dispersas. Alguns grupos particulares desse vírus, ele aparece associado como forma de cristalinas que são formados por proteínas. A prevenção ela é conferida por meio de imunização com vacina contendo adenovírus canino tipo 1 e tipo 2, atenuadas. A vacina ela é altamente eficaz na prevenção da adenovírus canino tipo 1. Ela é administrada em 2 doses, com intervalo de 3 a 4 semanas, em animais jovens de 12 a 14 semanas de idade. Geralmente, ela é associada com antígeno da sinomose, coronavirose, parvovirose e traqueobronquite viral. Ela é recomendada a vacina anualmente, embora a imunização inicial persiste por toda a vida do animal. O tratamento ele é recomendado, o tratamento de suporte, até que possa ocorrer a recuperação a partir do estágio agudo da infecção e a regeneração hepatocelular. Isso geralmente requer o fluidoterapia, utilizando solução suplementada com potássio e detox. O tratamento da paraencefalopatia hepática através do antibiótico para evitar complicações bacterianas secundárias. Acabou. Acabou. Ele também... Olha, pai. São também descritas. Dessas células de É um mantra negativo que está em mim. Sai!
Gente, os erros Tá, vou falar, fazem hein. parte da vida. É muito erro pra Ô, Felipe Neto, posso falar, Felipe Neto? Eles são dois morrer. Tem festa de randeio. Um cuzão. Da lasqueira. Eita, olha. Rapaz, eu sou sério, quando eu quero ser sério, o bagulho é doido, tá ligado? Para os info... E entramos na rede numa mesma frase. Ai, meu brosca. O vírus, ele repica... Repica. Não fala bobeira que eu vou começar a rir. Ai, caralho. Pica? Isso não presta, não. Ai, meu Deus do céu. É Então a bola tá lá Cadê? em cima. Aqui. Me chamou de retardado ainda. Ai, deixa eu fazer logo. Ai, gente, vamos dar um... Como é que fala aquilo ali? Estar algema. Louca. Pois não tem trama.